Classificação para a corrida sprint. Isso mesmo, tivemos classificação hoje, sexta-feira. Mas antes de falar todos os detalhes, te convido apenas a inscrever-se e ativar as notificações aqui no canal. Só assim você não perde nenhum detalhe sobre tudo o que acontece lá na pista. E também, se você gostar desse vídeo, já deixe seu gostei e mostre seu apoio ao nosso trabalho. Há pouco tivemos o treino livre 1, que foi o único treino livre desse final de semana, onde vimos a Ferrari andando muito forte, principalmente com o Lewis Hamilton. Hamilton que corre aí o seu GP em casa e deixou a torcida bem empolgada com o desempenho de seu carro. Mais próximo dele estava um carro da Mercedes e um pouco mais atrás os carros da McLaren e da Red Bull. Gabriel Bortoleto mostrou um ritmo interessante, mas não fez uma volta rápida com pneus macios, então não sabemos ao certo qual o ritmo total de seu carro. E agora chegamos à classificação para a corrida sprint, que é uma classificação um pouco menor do que a convencional e que define o grid de largada apenas para a corrida sprint de amanhã, sabadão. E a classificação sprint é dividida em três partes, o SQ1, SQ2 e SQ3. E as duas primeiras partes eliminam os 6 pilotos mais lentos. Então vamos começar pelo SQ1, que tem a duração de apenas 12 minutos. E logo no início, com o tempo liberado, vários carros já foram para a pista, principalmente aqueles que eram ameaçados de eliminação nessa primeira parte, os carros mais lentos por enquanto, como os carros da Haas, da Cadillac e da Aston Martin. Aos poucos, mais carros já saíram para a pista, ninguém quis arriscar ali na reta final, todo mundo quis fazer voltas logo no começo. E nessa primeira tentativa, quem acertou boas voltas foram justamente os carros da Ferrari. Gabriel Bortoleto também conseguiu uma volta muito boa. E após a primeira tentativa de todos, Hadjar da Red Bull foi o mais rápido. Hadjar tem andado muito bem nesse final de semana, com Lewis Hamilton em segundo, um décimo atrás, e Piastri em terceiro, também um décimo atrás. O líder do campeonato, Kimi Antonelli, foi apenas o quinto e Max Verstappen foi o sexto. Bortoleto ficou na 12ª colocação nesse momento e na zona de eliminação estavam Ocon, Pérez, Bottas, Albon, Alonso e Stroll. Lembrando que os pilotos teriam mais pelo menos uma chance de volta rápida ou duas para definir seus tempos nessa primeira parte, mas nesse momento Bortoleto estaria classificado para o SQ2. Na segunda tentativa de volta rápida, Hamilton já pulou novamente para a liderança com Leclerc em segundo, jogando Hadjar para a terceira colocação. Nessas tentativas, quem não conseguia acertar umas boas voltas era Max Verstappen, por exemplo, da Red Bull. Seu carro não estava tão bom nesse final de semana, e também George Russell da Mercedes, que mesmo estando à frente de seu companheiro de equipe, não conseguia nem se aproximar dos tempos lá do topo. E depois da volta de todos, Hamilton foi mesmo mais rápido, com Leclerc em segundo e Hadjar em terceiro. Gabriel Bortoleto se classificou para o SQ2 com a 11ª colocação. E lá no final, os eliminados foram Oliver Behrmann da Haas, Ocon da Haas, Pérez da Cadillac, Bottas da Cadillac, Alonso da Aston Martin e Stroll da Aston Martin. Nenhuma surpresa aí primeiro, a não ser os carros da Haas, que estavam mostrando até agora um bom desempenho, mas parece que decaíram nesse circuito. Bom, sem demoras, vamos para o SQ2, a segunda parte da classificação, que tem a duração de apenas 10 minutos e novamente elimina os 6 pilotos mais lentos. E como o tempo era ainda mais curto, os pilotos tiveram ainda mais pressa para sair para a pista. Os que não tiveram tanta pressa foram os dois carros da Racing Bulls e os dois carros da Alpine, que aguardaram um pouquinho mais ali na garagem e deixaram para sair para a pista mais para a parte final, economizando um pouco de motor e jogos de pneus. E depois dessa primeira volta de todos os que foram para a pista, novamente Hamilton assumiu a ponta, com um tempo 1/10 mais rápido do que o segundo colocado Kimi Antonelli da Mercedes, e Charles Leclerc ficou em terceiro. Até interessante ver Antonelli aí próximo de Hamilton nesse momento, afinal até agora os carros da Mercedes não estavam conseguindo se aproximar dos carros da Ferrari em condições iguais. Max Verstappen ficou apenas na 5ª colocação e Gabriel Bortoleto era o nono, ou seja, nesse momento ele estaria classificado para o SQ3. Os eliminados até o momento eram Carlos Sainz, Alex Albon, Leon Lawson, Pierre Gasly, Lindblad e Colapinto. Após essa volta, alguns pilotos continuaram na pista, fazendo uma segunda volta consecutiva e outros voltaram para a garagem. E os que estavam na garagem, que ainda não tinham feito volta, foram para a pista para suas primeiras tentativas. Lembrando que eram os dois carros da Alpine e os dois carros da Racing Bulls. Até durante sua primeira volta, Gabriel Bortoleto reclamou muito do desgaste de pneus, afirmando que os pneus médios utilizados nesse SQ2 desgastaram muito rápido. E dos pilotos que fizeram a volta no final, destaque para Leon Lawson, que pulou para a 4ª colocação. E faltando 2 minutos para o final, a maioria dos pilotos foi para a pista para mais uma tentativa de volta rápida, menos Max Verstappen.